Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Francisco Isidoro e estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E para a reflexão de hoje, meus irmãos, eu quero vos deixar uma passagem bíblica bastante conhecida. Passagem bíblica que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 3 e 4. Palavra sagrada que nos diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Bem, meus queridos irmãos, esta é uma passagem bíblica muito conhecida e aqui nós temos lições importantíssimas para nossas vidas. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos a ação de graça de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu em sua caminhada. Meus queridos irmãos, nós vivemos num mundo tão cheio de adversidades que muitas vezes o ser humano se vê à beira do desespero e não consegue enxergar uma saída para os seus problemas. Muitos se entregam ao álcool, às drogas e às várias outras armadilhas de Satanás, procurando assim uma fuga, mas acabam se afundando cada vez mais no abismo do pecado. E alguns deles são tão dominados pela depressão que acabam chegando até mesmo ao suicídio. Meus irmãos, é preciso saber lidar com os problemas da vida e conseguir entender que há coisas que, pela própria vontade de Deus, não podem ser resolvidas da maneira que queremos. Mas então, o que fazer nos momentos de desespero? A resposta é simples, meus irmãos. A resposta é simples. Temos que buscar a consolação unicamente em Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo, quando ainda era considerado como Saulo, antes da sua conversão, trouxe tribulações e aflições ao povo de Deus. E mesmo assim, meus irmãos, Deus os consolava e fortalecia cada um, para que eles pudessem também consolar os outros. Tempos depois, a graça de Deus chegou até Paulo, que se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus, um dos principais pregadores do Evangelho de Cristo, sendo assim também perseguido e maltratado, chegando até ele muita aflição. Porém, Deus, em todos os momentos, trazia consolo ao apóstolo, que na ocasião já era conhecido como Paulo, dando a ele a força, sabedoria e capacidade necessária. Deus trouxe a Paulo consolo. Assim como Deus trouxe a Paulo consolo, nós também, como cristãos, devemos levar consolo aos nossos irmãos. E também devemos levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não a receberam. Porque no mundo e no tempo em que estamos vivendo, pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas têm passado por tribulações. Muitos têm desanimado da sua própria vida. É necessário, meus irmãos, nós como crentes, levarmos a palavra de Deus a essas pessoas. É necessário mostrarmos para elas que há saída. A saída é Jesus. Assim como Paulo achou a saída em Cristo Jesus, pessoas que estão desanimadas nesse momento também precisam de Jesus. E eu e você fomos convocados para levar a palavra de Deus a essas pessoas e para consolá-la, cada uma delas. Esta é a palavra que vos deixo para essa tarde. Desejo a cada um de vocês um ótimo e abençoado dia, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.